você salvar uma alma é difícil. Mas você fazer ela tropeçar é muito fácil. Então o que ele diz aqui, ó, só para você poder entender. No 14:13. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou por escândalo ao ser irmão. Vamos parar de julgar? Julgar aquele que faz isso, aquele que faz aquilo. Aquele que anda com uma roupa tal, corta o cabelo assim, corta o cabelo tal. E sabe o que é pedra de tropeço? Quando nós sabemos que a pessoa não gosta, nós fazemos de propósito. E não estamos nem aí com a consequência. Não vai me influenciar em nada assim. Quem sabe para você e para a pessoa não. E para quem está em volta. Que vai ver a sua atitude. E vai ver o seu jeito. O que eles vão pensar? É isso que muitas vezes nós não pensamos. É isso muitas vezes que nós, é como lá no versículo que nós temos. Amaldiçoar o cego. Amaldiçoar o surdo. E por tropeço o cego, ele não vê. Mas tem uma multidão vendo. E muitas vezes nós precisamos mudar alguns conceitos. Versículo capítulo 15 diz assim, ó. Mas é por causa da comida. Conquista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Cristo morreu por ele. Por que muitas vezes vão ficar discutindo ou falando alguma coisa, se muitas pessoas estão ouvindo e não vão entender? Irmãos, nós temos que entender que cada um tem a sua visão. Mas se você encontrar com alguém que tem uma visão contrária à sua, em vez de você ficar debatendo, se ajunte com ele, diga, nós vamos ganhar Cristo junto. Se esse come ou deixa de comer, o que ele está tentando dizer o quê? Não faça você assim, não seja você uma pedra de tropeço. Continue você fazendo o que é certo e pensando que em todos. Porque em alguns momentos, irmãos, nós somos egoístas e pensamos somente em nós. Achamos que vivemos em um mundo sozinho. E não vivemos. E muitas vezes nós fazemos algumas coisas de propósito, sabe para quê? Para pirraçar alguém, para cutucar alguém, sabe aquelas indiretas para alguém. Mas eu quero te dizer a mesma coisa que amaldiçoar o surdo. Porque quem sabe aquela pessoa não está se tocando que é para ela. Mas quem viu você fazer isso? Deus. Porque Ele conhece toda a intenção do seu. Conseguimos esconder alguma coisa de Deus? Não. Então por que eu faço e acho que ainda estou certo? Porque é para versículo amaldiçoar o surdo. Muitas vezes a pessoa nem entendeu, passou batido, mas você fez. Com a intenção de atingir e ainda se passar por inocente. Não fiz nada, não falei nada. Quem sabe você não atingiu a pessoa, mas Deus olhou para você e fez assim, não. O que você está fazendo? O que você está realmente praticando? Irmãos, são essas coisas que muitas vezes, quando eu estava meditando essa palavra, nós precisamos mudar. Nós. Porque somos tropeços para as pessoas não inconscientes,
São os tropeços para as pessoas conscientes dos nossos atos, das nossas atitudes, do que falamos. E precisamos, sabe, fazer o quê? Fazer como que está aqui, ó, Isaías 54, 17. Isaías 54, versículo 17. 57, 14. Que diz assim: Edificar-se-á, aplanai, aplanai, a estrada preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Aplanai, quer dizer, endireitar. Sabe o que Isaías estava tentando dizer? Nós muitas vezes queremos trazê-los de fora, mas em vez de nós aplanarmos o caminho, nós colocamos os tropeços para até ele chegar. Já colocamos um monte de coisa. Não aplanamos o caminho, colocamos o quê? Tropeço. Lá vai ser assim, lá vai ser daquele jeito, lá vai ter assim, lá vai ter um irmão assim, lá vai ter um pastor assim, lá vai ter um obreiro assim, lá vai ter tal pessoa assim, lá vai ter um jovem assim, lá as crianças assim. Em vez de nós aplanarmos, o que nós fazemos? Colocamos tropeço. E a Bíblia diz para nós o quê? Aplanarmos e endireitarmos o caminho. Por quê? Para que o meu povo ele seja salvo. Porque em vez de nós aplanarmos, deixarmos aquele caminho reto, nós deixamos um monte de tropeço. Porque quem fala? Nós mesmos. E falamos inconsciente, não falamos consciente. Isso é um perigo. Porque muitas vezes nós fazemos muitas coisas inconscientes. Isso não é pedra de tropeço. Isso é falha humana. E todo ser humano tem falhas. De repente vai falar uma palavra que magoa alguém, mas Deus olha para o coração da pessoa e sabia que não era a intenção dele. Não foi porque ele quis, mas é porque é falha humana. De repente fala demais, fala na hora que não deve falar, faz o que não devia fazer. É falha humana muitas vezes. A pessoa faz o que é inconsciente. Esses dias lá na comunidade tinha um pastor dando um culto, né? Ele estava dando um estudo sobre Jó. Daí ele falou assim: olha, Satanás subiu lá no céu para tentar Jó. O irmão gritou: glória a Deus. Ou seja, fez. Isso é pedra de tropeço? Não, é algo que é simultâneo. Por quê? Porque a pessoa não tinha o que? O entendimento. Então muitas vezes isso não é pedra de tropeço. Sabe o que é pedra de tropeço? Quando eu faço o que? Consciente. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, eu sei qual é o meu propósito e aonde eu quero chegar. Só que eu não demonstro para. Eu penso que eu estou em outro. Só que tem um Deus que está vendo o quê? Todas as coisas. É por isso que em Malaquias é fácil achar, só abre Mateus, volta um pouquinho, já acha em Malaquias. Nós vamos falar agora sobre algumas coisas que são pedras de tropeço, que a Bíblia diz, Malaquias capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Aqui diz assim: mas vós desviaste do caminho a muitos, fizeste tropeçar na lei, corrompeste a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos disse: desprezíveis e indignos diante de todos os povos, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Ou seja, quando eu me torno um tropeço, ele está dizendo: fizeste o meu povo tropeçar.
está na lei. Porque fizeste acepção de pessoas aonde? Na lei. É quando eu conscientemente uso essa Bíblia, para um eu falo uma coisa, para o outro eu falo outra. Porque um é meu amigo e o outro não é. Um eu quero bem e o outro eu quero mal. Então aqui em Malaquias o que está dizendo, pedra de tropeço, é quando eu consigo fazer acepção de pessoas diante da lei, da palavra, ou diante da igreja. É tratar um de um jeito e tratar o outro de outro. Mas eu faço isso porque eu esqueci. Muitas vezes você pode entrar na igreja e esqueceu de apertar a mão de alguém, esqueceu de dar um abraço em alguém, esqueceu de cumprimentar alguém. Eu falei, isso é o quê? Defeito humano. Todo mundo vai ter esse defeito, irmão Cristo. Vai esquecer. Mas e quando você faz acepção de pessoas conscientes? Não, esse daí eu não vou abraçar hoje não. Naquele ali eu não quero nem apertar a mão. Vou sentar lá no cantinho, ficar quietinho lá, não quero. Porque estamos magoados, estamos entristecidos, estamos contritos, aconteceu alguma coisa. Então fazemos o quê? O nosso irmão tropeçar por quê? Porque muitas vezes você fez para atingir um. E os outros que estão olhando para você? Mas o que está acontecendo com o irmão ali? Não é assim que o povo fala? O que aconteceu com a irmã hoje? Parece que o irmão está diferente. Então entenda que muitas vezes em nossas vidas nós precisamos se preocupar se nós queremos ganhar ou se nós queremos perder. Se nós queremos ganhar as pessoas, não podemos fazer acepção de pessoas. Temos que estar o mais próximo possível de cada pessoa. Dar um abraço, ensinar a palavra. Não adianta muitas vezes você pegar a mesma palavra e querer cumprir nenhum, e a hora que o outro vir, porque é mais, que não querer cumprir aquela palavra, não. Tem que cumprir em todos, sem acepção de pessoas. Deus, aleluia! A lei tem que ser cumprida para todos. Então é por isso que ele diz que muitas vezes estava sendo o quê? Tropeço. Então entenda que muitas vezes fazer acepção de pessoas é um tropeço. Para quem? Quem sabe não é para aquela pessoa que você fez acepção, mas é para as pessoas que estão olhando. Porque o perigo muitas vezes você se entende com a pessoa, mas um monte de gente já viu a sua atitude. E como que você vai conseguir se consertar com isso? Se muitas vezes você nem sabe quem viu, nem sabe quem viu. Mas foi algo que você fez consciente, porque naquele momento você estava com raiva, naquele momento você estava virado, naquele momento você estava nervoso, naquele momento você queria falar, naquele momento você queria fazer aquilo. Só que tudo que nós fazemos e falamos tem uma consequência. E nós não pensamos na consequência. Só queremos fazer. Mateus capítulo 16. E versículo 23. Meu Deus. Só ensina, Pai. 16, 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, ou, em algumas traduções, pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Quando muitas vezes eu me torno uma pedra de tropeço? É quando muitas vezes as pessoas estão falando do reino, e eu não consigo entrar nesse reino, ou não quero.
Eu quero falar das coisas da terra. Daí você fala assim, pergunta, não, irmãos, a Bíblia diz assim, que você tem que perdoar o seu irmão. Ele diz, não tem que perdoar não. Você tem que amar o seu irmão, não tem que amar não. Você tenta transferir ele para o reino espiritual, mas ele nunca consegue ir para aquele reino. Ele sempre fica no natural. É a pena. Jesus disse, olha, nisso que eu seja amor, que eu vá até a cruz. E ele entra e diz, não, Senhor, não permita que isso aconteça com você. Sabe o que é pedra de tropeço muitas vezes? É quando alguém está dizendo assim, numa reunião, uns irmãos, um grupo de irmãs, você precisa perdoar. Daí entra o irmão que não tem parte muito com o rei e diz, não, tem que perdoar não, tem que pagar na mesma moeda, é isso aí mesmo. Ninguém mandou ele fazer. Daí você fala assim, mas como assim? E a Bíblia? Você é um cristão, você é um servo, como que você está falando tudo isso? E nós vemos que tem muito disso. Que começa a não entrar no reino, começa somente a conversar as coisas deste, mas diz que está no reino, mas não conversa de nada do reino, só conversa de tudo do mundo. Então se torna pedra de tropeçar. Por quê? Porque ele vai escandalizar a muitos que estão tentando se achegar, mudar de vida, mudar de história, e vai dizer, mas não. Como? Que lá faz 10 anos está na igreja, está desse jeito ainda? Que igreja é essa? Que Jesus é esse? Que reino é esse? Que está dizendo que tem que amaldiçoar, que tem que xingar, que tem que brigar, que tem que discutir, que tem que bater, que tem que fazer. Então quando Jesus está falando para Pedro, muitas vezes nós nos tornamos pedra de tropeço quando fazemos isso. Muitas vezes não pensamos na consequência. Quem está ouvindo? Se não queremos muitas vezes ser pedra de tropeço, acabamos. Porque muitas vezes você vai fazer o quê? Você vai fazer com que aquela pessoa, mas olha, é pastor, mas é obreira, mas é irmão, mas é diácono, mas canta no corpo do louvor, canta nas senhoras. Começa aí. Mas por quê? Porque ainda não entrou naquilo que é espiritual, não entende as coisas do Espírito. Tudo que para ele vai ser resolvido não é através de oração, não é através de jejum, não é através de ver a palavra, não é através de buscar a Deus. Não, deixa que eu resolvo. Deixa que eu faço do meu jeito. Irmãos, nós temos que começar a ver e parar de ser pedra de tropeço. E começar a entrar no reino e falar das coisas do reino. Aleluia! Entenda que Jesus estava falando assim para Pedro, porque Jesus estava querendo ensinar ele. Ensinar ele a mudar. Não é assim que se resolve as coisas. Sabe que nós precisamos entender? Que aquele que não tem Deus resolve as coisas de um jeito, mas aquele que tem Deus resolve de outro. Só que muitas vezes aquele que tem Deus, ele quer resolver como aquele que não tem. Não vai ser na mesma moeda. Não seja pedra de tropeço. Venha para o reino. Entre no reino, viva o reino e diga, não, realmente. Sabe que nós precisamos ouvir de todas as pessoas que querem servir a Cristo? Não, eu não vou mudar. Nisso eu não mudo. Não, se for possível eu não quero. É dizer, não. Eu quero mudar em todas as coisas. Porque eu quero ser transformado. Aleluia! E eu quero deixar de resolver as minhas coisas como uma pessoa do mundo. Eu quero resolver as minhas coisas como uma pessoa de Deus. Ser orientada, ser amada, ser protegida. E as pessoas que fazem isso, não. Tem um Deus que vai fazer por mim ou por você. Mas eu preciso começar a buscar a Ele para resolver essas coisas.
muitas vezes o que fazemos? Fazemos que nem está aqui, ó. Já que você está em Mateus 23. 23:13. Diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechai aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixai entrar os que querem entrar. Em Lucas 11:52 diz quase a mesma coisa. Diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tiraste a chave da ciência, vós mesmos não entraste, e impede os que tentam entrar. Entende muitas vezes? Quando eu estou na igreja e eu não quero mudar, eu estou impedindo aquele que quer ser mudado a vir para a igreja. Por quê? Porque ele vai olhar para quem? Para mim. E vai dizer: não, eu vou querer o Jesus dele, não mudou nem ele, como que vai mudar a mim? Ele vai todo dia na igreja, ele está no culto, ele ora, ele jejua, ele consagra, mas não vejo diferença alguma dele de mim. Então o que acontece? Ele não entra no céu, porque se não há mudança de vida não tem salvação, e não deixa os de fora vir. Porque quem está olhando? A mesma coisa, amaldiçoar o surdo. Você está fazendo algo que você não está entrando, também não está deixando as outras pessoas entrarem. Então entenda uma coisa, eu estou na igreja, é com uma mudança de vida. Por quê? Porque através da minha mudança de vida, as pessoas vão querer vir a Cristo. Porque o verdadeiro evangelho, irmãos, não é aquele que as pessoas querem vir a Cristo para ganhar casa, para ganhar carro, para ganhar dinheiro, para ser próspero. Não. O verdadeiro evangelho é quando as pessoas querem vir a Cristo, não é para ganhar as coisas, é para serem transformadas, porque ela está vendo pessoas serem transformadas. Aleluia! Então, quando fechamos as portas para as pessoas, é porque falamos de casa, de carro, de bens, materiais. E a mudança? E a mudança? Não entra e não deixa ninguém entrar, fica barrando na porta. Por quê? Não, naquela igreja não botei um lá, tem uma, tem aquilo, outro. E como que fica nós? Será que nós estamos cientes disso e dizendo: não, Senhor, eu preciso mudar? Porque sabe como nós mais ganhamos alma? Através do nosso testemunho, que é um testemunho de mudança. E era isso que os fariseus não faziam. Por quê? Porque eles não mudavam e tentavam impedir ainda as pessoas de entrar. Ensinavam errado, fazia tudo errado. Entenda uma coisa: as pessoas precisam criar no coração deles o desejo de servir o mesmo Deus que você serve. Mas esse desejo só vai acontecer, sabe como? Quando algo sobrenatural acontecer na sua vida. Ganhar uma casa, ganhar um carro não é algo sobrenatural. Qualquer um que tem dinheiro consegue comprar. Mas sabe o que eles não conseguem comprar? A mudança interior, a mudança de caráter, a mudança de personalidade. Era de um jeito e agora conheceu a Cristo de novo. E é isso que nós precisamos mudar, sabe por quê? Porque senão vamos ser pedra de tropeço para aqueles que estão lá fora não se chegarem aqui. Então eu preciso, realmente, muitas vezes, só que muitas vezes eu tenho aquela palavra que diz que eu sou livre. Abre aí em 1 Coríntios, capítulo 8. Mas vede
que essa liberdade não seja de alguma maneira tropeço para os fracos, ou em algumas traduções, escândalo para o fraco. Entendeu? Não, eu sou livre, sim, nós somos livres. Eu posso fazer o que eu quero? Sou livre para fazer. Você pode fazer o que você quer? Todos nós somos livres. Mas não podemos usar dessa liberdade para ser tropeço para quem? Para os fracos. Ou ser escândalos para os fracos. É por isso que em Romanos 15:1, o que diz? Por isso que Deus nos fez forte, para suportar as fraquezas dos fracos. E não pensar em nós mesmos, mas no outro. Ou seja, para você poder entender, para você poder compreender a palavra, ou seja, eu tenho liberdade para andar como eu quero, vestir como eu quero, falar como eu quero, ir na igreja eu quero, ir na hora que eu quero ser. Só que se não houver mudança, o fraco vai se escandalizar. E eu tenho que pensar em quem? Nele. Porque Deus me fez forte para suportar quem? Os fracos. E para me suportar ele, se eu precisar mudar de atitude, eu tenho que mudar. Se eu precisar mudar de palavra, eu tenho que mudar de palavra. Se eu tiver que mudar de veste, eu tenho que mudar de veste. Porque eu estou fazendo algo, não é pensando em mim, é pensando no fraco. E sabe quando vemos perto do tropeço, ninguém manda ele ser fraco. Quem manda ele não aguentar nada? Quem manda ele não suportar nada? Ah, isso daí não tem jeito, não. E muitas vezes eu, por causa da minha liberdade, não fiz nada para mudar isso. É caso de nós pensarmos, irmãos, de nós refletirmos dia após dia, momento após momento, dizer: não, Senhor, eu preciso aprender que a minha liberdade não pode escandalizar e ser tropeço para mim. Porque, irmãos, tem muitas coisas que não é errado, mas você tranca o reino dos céus para o mundo. Se o nosso propósito é ganhar almas para Cristo, nós temos que continuar fazendo o quê? Firmes no nosso propósito. 1 Coríntios capítulo 10. Portai-vos de modo que não deis escândalo, ou em algumas traduções, tropeço, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todo, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Está dizendo, olha, como também eu em tudo agrado a todos. Porque eu não dou escândalo, eu não sou tropeço nem para o judeu, nem para o grego, nem para a igreja. Quando eu estou com o judeu, eu me importo com o judeu. Quando eu estou com o grego, eu me importo com o grego. Quando eu estou com a igreja, eu me importo com a igreja. Não, pastor, mas ele está mudando? Não. Ele apenas não está colocando tropeço. Não é porque ele se converteu que ele vai lá pegar uma perna de porco e colocar diante do jeito e dizer: você não come, eu como. Não é porque ele não tem os deuses gregos que ele vai pegar um deus grego e vai quebrar na vida dizendo que é só a imagem de Jesus. Saber se portar é isso, irmãos. É não dar escândalo, é isso. Por quê? Porque como que você vai ganhar ele amanhã se você não for amigo dele, escandalizar a fé dele todos os dias?
embaixo todos os dias, se tornar inimigo dele todos os dias. Entenda que Paulo ele fez isso para salvar todos, não é todos, ele disse para salvar alguns, para que alguns se salvem. Mas o que eu tenho feito para que alguns se salvem? Como que eu tenho me portado para que alguns se salvem? Como que eu tenho me colocado diante de Deus para que alguns se salvem? Não, isso aqui não. Joga fora, quebra. Faz um escândalo, irmãos. Seja sábio para ganhar ele. Você não precisa ser participante daquilo. Mas você pode ter sabedoria para digerir tudo aquilo que está acontecendo. Então Paulo muitas vezes ele estava falando sobre isso. E muitas vezes eles não estão o quê? Entendendo? Lucas 17, nós já estamos terminando, irmãos. Lucas 17. Ele disse assim: e disse aos discípulos, 17:1, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vinha. Melhor lhe fora que ele puseste ao pescoço um nó de atafona ou uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Olhai por vós mesmos, se teu irmão pecar contra ti, repreendo, e se ele arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo arrependo-me, perdoa. Sabe o que nós fazemos muitas vezes não tropeçar? Olha o que diz. Ser escândalo. Irmãos, o que nós mais... as pessoas suportam 1, 2, na terceira está dizendo, já basta, não perdoam mais outra vez, 3 vezes. E Jesus está dizendo, olha, se ele vier 7 vezes no mesmo dia, entenda, quando ele fala dia, ele não está falando de noite. É da hora que o sol levanta até a hora que o sol se põe. Esse é o dia para o judeu. Então, durante 12 horas, aproximadamente, se ele vier 7 vezes praticar a mesma coisa e pedir um perdão para você, o que você tem que fazer? Perdoar. Se muitas vezes nós não conseguimos nem ter paciência com os filhos, né? Ele começa a errar no mesmo dia, 2, 3 vezes, você já explode, já quer bater, já quer quebrar tudo, já quer pegar a criança pelo colarinho e chacoalhar. Imagina um ímpio. Primeiro dia, 7 vezes a mesma coisa. Você perdoou. O segundo dia, mais 7 vezes. O terceiro dia, mais 7 vezes. O quarto dia, mais 7 vezes em sequência. Você não vai ser tropeço para ele, porque você sempre vai o repreender, quer dizer, mostrar o que é certo. Dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, mas eu te perdoo. Abraçar, chorar junto e dá tudo certo. Se ele for lá fora e voltar de novo, a mesma coisa. Mas fazemos isso? A primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, vai embora da minha casa, não quero não ser aqui não, sai daqui. Não. Daí muitas vezes você diz, mas você não é pastor, você não é obreiro, você não é cristão, você não serve a Deus. Então sabe o que nós fazemos naquele momento? Nós fechamos a porta do céu para aquela pessoa. Porque ensinamos uma coisa e fazemos outra. Que Cristo é esse? A Bíblia diz, ai de vós que faz isso. Melhor seria colocar uma pedra no pescoço e se lançar. Por quê? Porque se você faz uma vez, você vai fazer de novo, vai passar uma vida fazendo. E não vai haver mudança. Porque você vai estar amaldiçoando o cego.
Eu preciso ter o quê? Uma mudança, não ser tropeço. Se eu tiver que perdoar, não. Eu vou perdoar mesmo a minha carne falando não, mesmo a minha vontade falando não, que eu te perdoo em nome de Jesus. Dá um abraço aqui, mas não faça mais isso, não seja mais assim. Daí ele vai embora, ele volta de novo no mesmo dia, no outro dia, do mesmo jeito. Quem sabe ele nunca vai mudar. Mas no decorrer dos meses ou dos anos, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque quem sabe Deus ele colocou ali não para mudar a vida dele, mas para mudar a sua. Aleluia! Para você não ser pedra de tropeço, mas para. Só que eu não consigo ver isso. Porque falamos de um evangelho que perdoa, que ama, e na prática. E no momento de fazer. Fazemos como que está aqui, ó. Jesus ensinando. Jesus falando para eles. É como está aqui em 1 Coríntios, capítulo 9. Que diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Participante do quê? Do Evangelho. Se eu não consigo me fazer de todos para salvar alguns, eu não sou participante do Evangelho. Eu sou participante de uma crença, de um costume, de um hábito, de uma rotina, mas não do Evangelho. Porque eu não consigo fazer isso. Eu fico de tropeço. Você não quer mudar? Não muda. Mas eu não vou lá sentir as coisas. Não vou lá abraçar ele. Não vou lá me tornar igual a ele. Se fazer igual a ele. Não é se tornar, é se fazer. Porque você vai se fazer igual a ele, para ele se tornar um cristão igual a você. Você vai se fazer de tudo para chegar a salvar alguns. Porque eu quero ser participante deste Evangelho. E nesse mesmo livro, só para nós completarmos, 10:31, diz assim: porque quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou quer que fazer qualquer outra coisa, faça tudo para o quê? A glória de Deus. Mas fazemos para a glória de Deus ou fazemos para a glória do homem? Glória do homem. Então Paulo ele estava disposto a fazer tudo para em meio a chegar a algum, porque para ser participante do Evangelho, para a glória de Deus, irmãos. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos na presença e não fazemos nada para sermos participantes disso. Só pensamos em nós mesmos. Último versículo para nós terminarmos. Para você meditar. Isso é só para você estar meditando. Primeira carta de João.
faço para meu irmão não tropeçar mais? Aqui está o segredo. 1 João, capítulo 2, e versículo 10. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há tropeço ou escândalo. Aquele que ama o seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, e nele não há tropeço. Por que não há escândalo e não há tropeço? Porque o amor supre todas as coisas. Então não quer ser tropeço para alguém? Aprenda a amar. Aprenda a amar. Aprenda a amar o seu próximo, aprenda a amar o seu irmão. Então você não vai ser pedra de tropeço para ninguém. Quando eu falo pedra de tropeço, lembre bem, é algo que você faz consciente. Porque foi daí que veio esse provérbio dos judeus. Porque isso aqui era um provérbio entre os judeus, uma palavra entre eles. Porque está dizendo, você é pedra de tropeço, você tem que dizer, você está fazendo algo consciente. Mas quer tentar disfarçar e fazer o que ele está fazendo. Então que nós possamos mudar-nos. A pastora Pamela, prepara o louvor aí para louvar. Sei que a hora já se avança, mas vamos adorar o Senhor. Vamos glorificar a Deus. Vamos adorar a Ele.